Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na última aula nós trabalhamos um pouquinho com os tipos de dados, tá? Nessa nossa aula agora nós vamos trabalhar um pouquinho manipulando um tipo de dado que é a string, tá? Nessa etapa eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Vem aqui, new, Python file, e vou criar aqui um novo arquivo. Então vou colocar aqui o nomezinho dele de manipular, não, vamos escolher um nome aqui mais bonito. Trave string, trabalhando com string, ponto .py. Vou colocar ele aqui, vou salvar, tá? A ideia aqui é a seguinte, é que a gente comece a fazer algumas questões relacionadas a string. Então a gente pode manipular os valores que tem dentro dessa nossa variável, do tipo string. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um exemplo que é muito utilizado, né? Vou colocar aqui nome, recebe Maria, e vamos aqui, segundo nome, recebe José, tá? E terceiro nome, recebe da Silva, tá? Então aqui nós temos três nomes, tá? Três variáveis que recebem nome. Tá? Notem aqui que eu coloquei uma em apóstrofe, né? Aspas simples, e a outra eu coloquei em aspas duplas, tá? Em Python ele entende as duas como sendo variáveis do tipo string, independente de estar utilizando aspas simples ou aspas duplas. Então aqui o que a gente está fazendo? Tá? Atribuímos os valores para as variáveis e a gente, com a string, a gente tem como fazer manipulação delas. Por exemplo, eu posso utilizar aqui para fazer a combinação dos nomes e a concatenação dos nomes. Tá? Ou simplesmente eu posso fazer alterações. Por exemplo, digamos que eu queira que esse nome Maria seja todo em maiúsculo. Tá? Então eu posso utilizar métodos para isso. Tá? Notem que eu tenho aqui nome Maria. Eu vou querer fazer uma alteração nela aqui. O nome Maria está com a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Digamos que eu queira alterar essa minha variável, eu quero manipular ela para que ela fique toda em maiúsculo. Então eu vou colocar aqui. Ó. Eu vou imprimir, tá, para a gente ver o resultado que temos agora, que é, no caso, para nome. Shift F10, vamos escolher aqui. Tá? Ele trouxe aqui Maria da forma que a gente colocou lá. Aí já substituiu aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Eu quero fazer uma alteração para que esse nome Maria ele apareça todo em letra maiúscula. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, ponto, tá? E vou chamar a função uppercase, tá? Então ela vai deixar ela maiúscula. Vou colocar aqui Alt Shift F10, tá? Ó, ele já fez a alteraçãozinha aqui, ó. Certo? Então essa funçãozinha aqui ela deixa essa letra em maiúsculo. Vou fazer a mesma coisa, tá? Só que agora de uma forma diferente. Notem que o nome José ele está ele está de forma errada, ele está com a letra minúscula no início. Então eu tenho um método também, ou uma função que faz isso. Tá? Eu vou utilizar aqui print para o segundo nome, ponto title. Então Ctrl S aqui, vou colocar para exibir, Shift F10, ó, ele já trouxe aqui. Tá? Então vocês estão notando a diferença? Eu estou colocando aqui, ó, coloquei todas as maiúsculas para o nome Maria, tá? Coloquei para exibir a primeira letra maiúscula para o nome José, tá? E agora eu vou utilizar uma outra situação que é
para o terceiro nome, vou utilizar terceiro nome, ponto, lowercase, que é o para ele diminuir, vou colocar ele todo em caixa baixa, tá? Então, dá um Ctrl S aqui, Shift F10 para executar. Tá? Então, o que ele fez aqui? Ó? Todas em caixa alta para Maria, tá? A primeira letra de nome José é maiúsculo, e para o da Silva, nós temos todas elas em minúsculo. Tá? Essa é uma das formas de se trabalhar. Uma outra forma de utilizar isso aqui, eu vou criar mais uma classezinha aqui, mais um arquivo Python, então eu vou utilizar aqui outra trab02 string .py. Então aqui o que a gente vai fazer? Vou fazer o mesmo esquema, só que agora a gente vai utilizar a concatenação. Tá? Eu vou simplesmente pegar e copiar isso aqui para mostrar de uma outra forma. Tá? Eu posso também utilizar a concatenação, tá? Ou então simplesmente eu posso combinar os nomes que eu tenho. Um exemplo de concatenação é quando eu utilizo o valor para juntar eles. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu quero juntar todos eles. Eu vou utilizar print, eu vou colocar aqui para o nome, eu quero o nome, tá? Sinalzinho de mais, abro aspas, mais um sinalzinho de mais. Esse sinal aqui ele vai fazer a concatenação. Tá? Vou dar um espaçozinho aqui entre eles. Aí eu vou colocar aqui segundo nome, sinalzinho de mais, que é o sinal de concatenação, tá? Mais o terceiro nome. Pronto. Coloco aqui para salvar. Salvei e vou executar aqui. Alt Shift F10 e vou selecionar. Então eu estou trabalhando com o segundo aqui. Ó, o que ele fez? Ele mostrou Maria José da Silva. Tá? Então, está aparecendo no formato que a gente queria, né? Mas está aparecendo ainda o J com a letra minúscula. Então eu posso utilizar aqui, ó. Eu vou colocar aqui para que ele tenha aquela funçãozinha title, tá? Então salvei, vou colocar ele para exibir novamente. Shift F10. Olha aqui, ó, ele já está mostrando da forma correta. Tá? Maria José da Silva. O que a gente fez aqui foi concatenar. Tá? Agora a gente vai fazer uma forma para ele combinar uma string. Tá? Vamos utilizar o mesmo esquema aqui. Ó. Nome, tá? Vou colocar aqui seu nome. Seu nome é... E vou combinar. Ó, esse sinalzinho de mais aqui, quando ele está entre strings, ele é um sinal de concatenação. Tá? Ele vai juntar. Ele serve tanto para concatenar, que é para juntar, como também para combinar. Eu estou combinando essa minha string aqui, seu nome, com as variáveis que eu tenho, que também são do tipo string, tá? Que recebem cadeia de caracteres. Então, eu vou colocar aqui, ó, é o nome, tá? Mais, abro aspas e dou um espaço, mais segundo nome, ponto title, mais terceiro nome. E pronto. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho uma concatenação e aqui eu tenho uma combinação de strings. Tá? Porque eu estou colocando uma string aqui e estou combinando ela com outras variáveis do tipo string. Esse espaço aqui, tá? Esse espaço que eu tenho aqui, ele serve para distanciar, tá, um nome do outro. Se eu deixar sem o espaço, tá, o que vai acontecer? Ele vai aparecer todo mundo junto. Aí não é essa a ideia que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui Shift F10, ó, executei, né? Seu nome é
Maria José da Silva. Notem que ele está aparecendo junto aqui, ó, tá? Porque eu não dei espaço entre José e da Silva. Agora eu dou espaço, dou Ctrl S, Shift F10, ó, ele já separou Maria José da Silva, tá? Mesmo assim ele está aparecendo junto, então dou mais um espaço, né? Ctrl S, Shift F10, e ele já vai aparecer separado aqui. Tá? Essa é uma das formas de trabalhar com o string. Então, por exemplo, eu posso também colocar algum tipo de tabulação. Então, eu vou copiar essa linha aqui, vou colar mais embaixo e vou fazer o seguinte, ó. Para que eu trabalhe com tabulação, digamos que eu queira mostrar esse nome aqui em outra linha, tá? Ou coloque um espaço maior, no caso para tabular, né? Então eu vou colocar contrabarra e T, certo? Isso aqui ele vai dar um resultado diferente do que eu tinha na parte de cima. Então eu vou colocar aqui, salvar, né? Ctrl S, Shift F10. Ó, notem que a gente tem uma situação diferente. Ó. Eu tenho o nome da Maria em cima, tá? Concatenado. Aqui embaixo eu tenho, seu nome é Maria José da Silva, que aqui eu estou utilizando a combinação de caracteres, tá? Mas sem tabulação. E aqui eu tabulei ele. Então quer dizer que ele deu um tab, né, à frente. Ele colocou, adiantou, ele empurrou um pouquinho para a direita o nosso nome. E eu posso também ter uma outra forma. Digamos que eu quero mostrar esse meu nome tanto para frente aqui, mas o nome de Maria eu quero que apareça numa outra linha. Então eu vou utilizar o N para fazer isso, tá? Como resultado nós teremos isso aqui, ó. Seu nome é Maria, certo? E se eu quiser que ele tenha, além desse nome, né, eu quero que ele ainda seja tabulado, então eu faço a mesma coisa, dou Ctrl S, Shift F10, ó, ele vai tabular também. Certo? Então, quando a gente trabalha com string, né, a gente tem mais ou menos essa ideia aqui. Então, nós vimos nessa aula a etapa de concatenação, né, que é onde a gente concatena as strings que junta, utilizando esse sinalzinho de mais aqui, separando por outra string, tá? Que é justamente o espaço que a gente tem. Aqui embaixo nós fizemos a combinação, tá? A combinação de strings, certo? E utilizamos ainda algumas funções que trabalham propriamente com strings. Tá? Uma outra questão também que eu posso utilizar, né, nós utilizamos aqui embaixo a tabulação, né, nós tabulamos, ou seja, empurramos ela um pouquinho para o lado. Aqui embaixo nós misturamos a tabulação com a quebra de linha. Tá? Nós pulamos uma linha para mostrar o nome da pessoa. Uma outra questão também que eu posso utilizar é a retirada de espaço. Tá? Vamos fazer isso numa próxima classe. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou criar mais uma classe aqui. Tá? New. Eu vou criar aqui trave 03 string.py. Nessa aqui nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pegar os mesmos valores que a gente tem aqui, tá? Maria. Eu vou copiar aqui também. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu tenho, por exemplo, eu tenho Maria, eu tenho José, e eu tenho espaços aqui. Tá? Tenho espaço aqui à frente de José, tenho espaço depois de Maria, tá? Eu vou dar vários espaços aqui, tá? E aqui eu tenho espaço tanto de um lado quanto de outro, tá? Então eu tenho a possibilidade de trabalhar com string, eu posso tirar esses espaços utilizando algumas funções também. Por exemplo, desse nome de Maria aqui, eu tenho um espaço, né? Entre esse nome, nessa minha variável aqui, eu tenho espaço em branco, né, que eu não estou utilizando, né? E eu quero tirar esse espaço que existe aqui. Tá? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar o método rstrip para fazer isso. Então eu vou utilizar aqui nome, tá? Eu vou imprimir ele da forma que está, Alt Shift F10, vou selecionar o 3, né, que a gente está trabalhando, ele vai trazer Maria, tá?
Ó, nota que quando eu seleciono, ele pega o espaço que tem aqui, certo? Se eu quiser, digamos, eu vou pegar e vou adicionar aqui, vou concatenar, não, vou deixar sem concatenar aqui, tá? E vou tirar esse espaço que tem aqui com strip, tá? Vou salvar e vou executar de novo. Shift F10, tá? Notem que agora, ó, quando eu seleciono, eu não tenho mais aquele espaço, então ele retirou. Mas qual a função de retirar os espaços? Em algumas situações, pessoal, a gente vai utilizar e fazer comparações de string, tá? E a string ela conta esse espaço quando eu vou fazer comparação. Então, para que não aconteça erros, eu retiro, né, o espaço utilizando esse rstrip aqui, tá? E notem que nós tiramos o espaço à direita. No nosso caso aqui, nós temos um espaço à esquerda no nome de José. Então, é uma outra, para o segundo nome aqui, é uma outra função, que é o lstrip, tá? Vamos fazer sem ele primeiro para vocês verem a diferença que tem. Tá? Vou dar um Ctrl S aqui e vou executar. Ó, Maria está aqui, José está aqui com espaço, tá? A ideia é que a gente tire esse espaço que ele tem do lado esquerdo. Então vamos lá. Lstrip, tá? Dá um Ctrl S e vou executar aqui, Shift F10. Então, ó, ele já tirou o espaço que tinha aqui, tá? Então nós já vimos como tirar o espaço do lado da direita, tá? E como tirar o espaço do lado esquerdo. E agora, né, um outro é para tirar o espaço que tem nos dois lados. Então vamos colocar aqui mais um print de novo, né? Um método de saída. E vamos colocar aqui o terceiro nome. Terceiro nome, ponto. Vamos mostrar ele normalmente, Shift F10. Ó, notem que ele tem, quando eu seleciono aqui, ó, ele mostra os espaços aqui em azul, tá? Então eu vou retirar ele aqui com o ponto strip. Esse aqui vai tirar dos dois lados, tá? Salvei, Shift F10 e ele tira os dois lados que tem para essa variável aqui, beleza? Então a ideia de se trabalhar com manipulação de string seria mais ou menos essa, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.